E o cérebro emocional, ele está extremamente ativo. Então, aquela área do planejamento, do controle, ainda está amadurecendo. E essa intensidade emocional, que é importante a gente reconhecer, não é drama, é desenvolvimento. Sim, por favor. Faz parte do processo de desenvolvimento dessa fase. Sem saber o que fazer com uma emoção muito grande? Ou a do seu filho? Raiva que transborda, ansiedade que paralisa, frustração que vira choro ou silêncio. A gente sente, mas nem sempre sabe o que fazer com o que sente. É sobre isso que vamos conversar hoje, regulação emocional, de forma prática e próxima da realidade das famílias. E para isso, convidamos Beatriz Rocha, pedagoga, internacionalista e arte-terapeuta, que atua como consultora pedagógica do LIVE, o Programa de Educação Socioemocional, que é parceiro do INDE há alguns anos, presentes em todas as etapas, do infantil ao ensino médio. Inclusive no episódio 3, já conhecemos o LIVE e já tivemos o LIVE presente conosco falando sobre bullying e cyberbullying, naquele encontro, e o link está no descritivo. Olá, Beatriz! Que ótimo ter você aqui. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Olá, Ruth. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Você já trouxe um pouco nas minhas credenciais, além de pedagoga, arte-terapeuta. A gente estava conversando um pouco antes, né? Também a dança de salão faz parte da minha vida, a arte como um todo. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas para quem está me escutando, pode ser que esteja familiarizando-se com o mineirês, que faz parte também da minha família. Toda a família da minha mãe é de Minas Gerais. Quando eu saio do Rio, o mineirês fala mais forte que eu. Então é um prazer estar aqui com vocês e que a gente tenha uma conversa bem interessante. Ótimo, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Para começar, conta pra gente um pouquinho do que é o LIVE e como ele impacta a vida de milhares de alunos pelo Brasil. Ótima pergunta. Primeiro, é importante a gente entender o que é LIVE e a sigla, né? Para quem está chegando aqui de repente, LIVE é a sigla para Laboratório Inteligência Devida. E, como já foi dito, é o Programa de Educação Socioemocional que é parceiro aqui da escola. A gente é referência em educação socioemocional no Brasil e a gente integra esse currículo escolar, como foi dito, do infantil até o ensino médio. O nosso principal objetivo está em desenvolver inteligência emocional e habilidades socioemocionais também dos estudantes, em toda a equipe também escolar. Importante também fortalecer esse pilar dentro da comunidade escolar. E a gente parte de uma premissa de que a gente não pode controlar aquilo que a gente sente. Mas a gente pode aprender formas de lidar com os nossos sentimentos. E aí acho que entra o tema da nossa conversa, né? Quando a gente fala de regulação emocional, mas é importante a gente, enquanto programa, conectar esse sentir com o aprender. Então, a gente, enquanto programa de educação socioemocional, a gente está preocupado em criar e fortalecer espaços seguros de fala e de escuta. Com essa transição de um segmento para o outro, de uma idade para outra, vão trazendo linguagens e contextos muito coerentes com o que eles vivem geralmente no dia a dia. E aí a plataforma também que vocês têm, né, traz esses vídeos e essa linguagem muito atual e muito necessária para que eles se enxerguem. É interessante trabalhar, a literatura favorece muito isso, quando você trabalha um texto, uma história que fala de uma emoção, que fala de uma situação, a criança se transfere diretamente pro personagem, e aí falar do personagem é mais fácil do que falar de mim, mas eu me analiso um pouquinho enquanto eu estou falando daquele personagem, a gente tem uma reflexão
e um debate, e o adolescente já na área mais tecnológica, com todos os vídeos que tem, e muito semelhantes aos streamings atuais. Eles curtem muito, é muito interessante ver o envolvimento deles enquanto estão nas aulas que a gente chama aulas de Live, né? E aí eles vão se envolvendo, o círculo da confiança é algo que eles levam muito a sério também. E diversas outras estratégias que vocês trazem no programa. E esse é o nosso objetivo, é intencional. A gente entender como que em cada fase essa criança, esse adolescente, esse jovem se comunica e trazer os recursos que conversam com eles. Então, pra como fazer você sentido, trouxe, né? Justamente. Então, no universo da educação infantil, o lúdico, a brincadeira, a contação de história, então vem tudo envolvido. Porque a criança, ela se identifica na história, ela se identifica e cria vínculo com o personagem. E com os jovens, que é tão difícil às vezes a gente se conectar, a gente traz a série audiovisual, né, que é essa linguagem desse jovem. E aí eu não preciso me expor. Eu posso falar das minhas emoções, eu posso falar daquilo que eu sinto, mas através de um personagem, de uma situação hipotética, mas que provavelmente já me aconteceu, ou se no futuro me acontecer, eu já tenho ali recursos para lidar melhor com aquilo. Vai criando repertório para eles, Sim. né? A gente ouve muito falar em regulação emocional. Mas o que significa na prática? E quais seriam as desregulações emocionais, tanto entre crianças e jovens quanto em adultos? Você pode dar um panorama um pouquinho sobre isso? Então, na prática, regulação emocional é a nossa capacidade de gerenciar e de responder às emoções de uma forma mais flexível e adaptativa. Legal. Sem ser dominado por elas ou sem precisar escondê-las. Então, não se trata de, eu não vou sentir isso daqui não. Não estou sentindo raiva, não estou sentindo medo. Não. Ou de controlar aquilo, né, desse desejo que a gente tem, dessa vontade de controlar a emoção, porque eu já falei que a gente não controla, gente, né? Mas como que a gente, né, aprende a lidar, né, o que a gente faz com esse sentimento, para que ele não resulte em comportamentos que podem ser prejudiciais para as nossas relações, com os quais a gente não quer repetir. Ou para si mesmo. Sim, com a gente e com o outro. E aí a desregulação, então, ela vem, né, quando essa intensidade, né, ou a duração da emoção, ela ultrapassa a capacidade da pessoa de lidar com esse sentimento. Então, vai gerar uma reação que a gente diz que é desproporcional ao contexto. Tá. Então, como é que isso acontece com a criança, com o adolescente, com o adulto? A gente vê muito a criança quando vem com a birra, aquele choro intenso, que a gente fala assim, isso aqui é sono. Eu já sei que esse choro é sono. Né? Que a criança está ali desregulada. Né? A impulsividade, muitas vezes, né? Diante de uma frustração. Já no adolescente, a gente já consegue ver quando ele se isola. Quando tem uma explosão emocional, que são as intensidades, porque tudo é muito intenso. E alguns comportamentos de risco também que a gente precisa estar atento. E aí, com o adulto, né, a gente não pode se tacar no chão. Né? Infelizmente ou felizmente, a gente não pode fazer como a criança. Sim. Mas a gente também desregula. Então, quantas vezes a gente não fica com aquela irritabilidade que é excessiva, que a gente explode, né? Aquela ansiedade que é constante, as compulsões, a dificuldade de se desconectar de alguns pensamentos que ficam ali arrodeando. Então, é importante só lembrar que a gente, quando fala de regulação e desregulação emocional, que regular a emoção não é reprimir a emoção. Perfeito. Então, regular é reconhecer. Eu entendo que eu sinto raiva. E aí, diante dessa raiva, o que eu posso fazer? Eu posso respirar um pouquinho, para eu não ir lá e bater ou ter um enfrentamento. E o reprimir já é fingir que ela não está ali. É fingir que eu não estou sentindo nada. Né? E é isso que é o problema. Porque, volta e meia,
ela pode retornar. Quando eu finjo que ela não está ali, esse retorno dessa emoção numa intensidade ainda maior. E aí essa tensão, ela acaba explodindo cedo ou tarde. E isso vai afetar a nossa saúde física também. E aí eu até trouxe um livro aqui, que é o Permissão para Sentir, que é uma das referências, a gente vai falar dele mais pra frente, que é do Mark Brackett, né? E aí ele fala que as emoções, elas são informações. Então, quando aprendemos a reconhecer, a nomear e compreender o que sentimos, nós aumentamos a nossa capacidade de fazer escolhas mais conscientes. E aí, por isso que mais a gente... equilibradas também, né? Mais equilibradas, né? Que a gente... mais ajustadas. Ajustadas, sim. E aí, a tomada de consciência, ela vem quando eu reconheço o que eu estou sentindo. Quando eu aprendo a dar nome ao que eu estou sentindo. Porque se eu não sei nem o nome daquela emoção ou daquele sentimento, de que forma eu vou lidar com ele ou com ela? E às vezes a gente precisa se permitir também se atravessar um pouco por essa emoção. A tristeza, às vezes, a gente tende a não querer sim, passar pela tristeza, não querer passar pela dor. E ela faz parte, né? Ajuda a construir dentro do psiquê, né? Toda esse repertório do que fazer quando eu sinto uma determinada emoção. E é muito interessante que determinadas emoções, a tendência é a gente reprimir mais do que outras. Então, se é uma emoção que é positiva, entre aspas, a gente tende a se permitir viver mais e ter a intensidade dela ser mais extravasada. Quando é uma emoção que é tida como negativa ou como ruim, a tendência é não quero vê-la, não quero entrar em contato com ela, porque vai me fazer mal de alguma forma. E isso é uma falsa compreensão, né, das emoções e do que elas trazem, porque fazem parte da construção humana. É o que nos diferencia, né, de outros animais, assim, pela intensidade, complexidade que elas se dão e desse entendimento. Então, racionalizar um pouco para fazer escolhas mais conscientes e mais ajustadas facilita a minha percepção comigo mesmo e facilita e favorece a relação com os outros, de modo geral. Perfeito. E a gente esbarra numa das premissas do Livre. Quando a gente fala que não existe sentimento bom ou ruim. Sim. Porque a gente tende a categorizar aquilo que a gente sente, né? A gente faz juízo de valor, sim, como certo, errado, bom ou ruim. Né? E aí o que é interessante que eu sugeri o livro do Mark Brackett, porque ele tem aqui um quadro que é bem interessante, em que ele vai fazer um gráfico das emoções. E aí ele traz que a gente pode ter emoções, né, que são com mais energia, com alta, né, energia, ou com baixa energia, na intensidade da emoção e na questão do agrado, das emoções que me agradam mais e das emoções que me desagradam mais. E aí a gente vai entendendo, por isso que a gente fala da regulação, da régua, porque a gente vai e volta, a gente transita, a gente não está o tempo inteiro apenas uma emoção. E várias delas podem estar juntas numa mesma situação. Sim, sim. E existe uma diferença entre sentir a emoção e reagir a ela. Por que é tão importante fazer essa distinção, especialmente com crianças e adolescentes? Com certeza existe essa diferença, né? Porque a emoção, como a gente já está trabalhando aqui, ela é involuntária, é natural, todo ser humano sente. A reação já é um comportamento aprendido. Então, a gente não vai escolher sentir a raiva, a tristeza, o medo, mas a gente pode aprender maneiras mais saudáveis de responder a essas emoções. E é importante, tanto para crianças, né, quanto para adolescentes, porque ajuda, e para adultos também, tá? Porque ajuda a gente a diminuir a culpa sobre o sentir.
E a gente aumenta também a responsabilidade no agir. Sim. Que é a ação frente àquela emoção ou aquele sentimento. E isso nós somos responsáveis. Isso a gente pode ter o controle se a gente aprender. Sim. Porque se eu não tiver exercitado isso, eu não posso fazer diferente. E dentro disso que você está falando, é interessante a gente lembrar também que muitas vezes as crianças percebem, o adolescente percebe que teve uma reação inadequada ou uma reação muito intensa em relação ao que aconteceu, fica envergonhado, não sabe o que fazer e aí fica aquela sensação esquisita de que ele tá culpado por aquilo, né? Vem Ai, meu Deus, eu senti raiva. E aí vem um peso muito grande, como se aquela emoção fosse algo danoso. Ou eu senti ciúmes. Isso. Não eu senti inveja de você. Tá, e o que a gente faz com essa inveja, com esse ciúme? Com essa vergonha. Com essa vergonha. E a vergonha também muitas vezes vem porque em algum momento da nossa vida, ensinaram que a gente não podia sentir aquilo. Que sentir era demonstrar fragilidade. Que sentir era fraqueza. Então, por isso que eu acho interessante, né, o livro, porque ele fala de você permitir sentir aquilo que nos vem. Então, quando a gente dá a permissão e dá o tempo para a emoção chegar, para eu elaborar, para então eu responder, faz toda a diferença. Sim, sim. E é comum também alguns pais, algumas famílias, né, falarem assim, para de chorar, não é para ter esse medo todo. Nossa, por que você tá tão agitado, tão ansioso? Por que essa birra? E a minimizar ou repreender aquela emoção e o quanto isso é prejudicial, né? O que acontece quando a criança aprende que essas emoções não são permitidas serem sentidas ou que às vezes a gente é atravessado por elas? Essas frases, infelizmente, ainda são muito comuns da gente escutar em diversos contextos familiares. Isso aí, falando a nível Brasil, de norte a sul, a gente escuta o engole o choro. Ah, mas não tem motivo para ficar triste, não tem motivo para chorar, né? E a criança ela vai aprender justamente que certas emoções são certas ou erradas e que aquilo é proibido. Então, se toda vez que eu me emociono, eu sou reprimida, né, para que eu não demonstre aquilo, eu estou aprendendo que aquela emoção é proibida. Sim. Que aquele comportamento é um problema. E o problema, na verdade, dessas emoções reprimidas é que elas não desaparecem. Não é como se eu fechar o olho ou se eu fingir que ela não está ali, ela realmente vai sumir. Ela não vai. E aí, por isso que às vezes elas vão voltar com mais intensidade, vão voltar com as explosões, porque elas estão aqui latentes. E de repente, ou implode ou explode. Sim. E aí a criança que não desenvolveu vocabulário emocional, ela não consegue aprender a processar esse desconforto na emoção. Porque às vezes a gente entra numa sala de aula livre, por exemplo, quando a escola está começando. E aí quando entra um aluno novo, fala assim, mas eu não quero falar dessa emoção. Eu não gosto. Não gosto de falar de tristeza. Mas por quê? Ah, porque eu não me sinto bem. Mas a vida inteira a gente não tem determinados desconfortos. Como é que a gente lida? Porque a gente vai ser frustrado, a gente vai ser convidado. Nem tudo vai ser gostoso, agradável e divertido. E é importante a gente dar esse espaço para a criança exercitar, né, essas formas de se expressar e validar, que também é importante, porque o validar a emoção não significa concordar com qualquer comportamento. Que aí esbarra na questão do limite, porque não, eu tenho que validar, então, a frustração do meu filho, com certeza. Mas não significa que eu aceito qualquer tipo de comportamento. Perfeito. Então, se está ali causando dor, se é desrespeitoso, se é violento,
para ele ou com quem está com ele. Com quem quer que seja. Sim. Né? Então, a gente vai validar, assim, eu entendo, meu filho, minha filha, que você ficou bravo, que você ficou chateado. A gente também, nessa relação, é importante que a gente dê alguns vocabulários ali. Sim. Então, é isso mesmo que você sentiu? É frustração? É raiva? Mas eu não posso deixar você bater. Eu não posso deixar você desrespeitar seu pai ou sua mãe. Eu não posso deixar você se machucar. Como responsável por você, eu preciso sim colocar esse limite aqui. Mas eu compreendo que isso realmente deve ser frustrante. E deve estar difícil para você sentir isso agora. Perfeito. Mas que vai passar, que tudo vai se resolver. Agora não está tudo bem, mas vai ficar. E dentro disso tem também uma questão que é muito comum. Às vezes a gente acaba não dando escuta. Porque com adolescente isso é mais frequente de acontecer, né? Eles vêm relatando alguma coisa, trazendo uma informação. Por que aconteceu isso? E aí você, no meio da fala, você interrompe e fala, não, mas quando eu tinha a sua idade, eu fazia assim, assado, cozido. Ou então você deveria fazer tal coisa, porque assim você resolveria a situação. Você mal escutou todo o contexto. Para daí, óbvio, você pode fazer uma orientação disso, mas sem aquele corte, né? Aquela coisa bruta que vem no meio, que aí ele para de falar, porque do que adianta eu criar um espaço de escuta se eu não dou vazão para o que ele está falando? Porque aí a intensidade vai aparecer. Muitas vezes vem um desabafo junto com aquela emoção. Você lê o contexto e se permite que a própria criança ou jovem se escute, para que ele também possa elaborar possíveis saídas para aquilo. Entendendo que você pode dar uma dica, mas é uma outra pessoa. E nem sempre ele vai conseguir exercer aquilo que você gostaria que ele exercitasse para resolver daquela forma que você resolveria. Aquilo pode não ter o mesmo impacto para ele do que teve para você. Né? Você viveu uma questão semelhante e aquilo te impactou, te gerou um trauma, qualquer coisa assim, mas não significa que será assim para o seu filho numa situação parecida. Sim, e essa é uma abordagem que a gente sempre toma cuidado, né? Porque é importante a gente criar esse espaço de fala e de escuta, e as aulas de LIVE vêm para ensinar a escola e as famílias a não só criarem, como ampliarem esse espaço, porque há lugares em que o espaço ainda não está permitido. Sim. Então a gente precisa criar, e além de criar, manter, que também é ainda mais desafiador. E a gente corre o risco de ser contraditório. Porque a gente fala que o espaço está aberto. Mas se eu atravesso o outro... Não está aberto. Eu estou falando que está aberto, mas na prática eu estou mostrando que não Barreiras, está. Né? Então, o criar esse espaço seguro de fala e de escuta é também um exercício para quem escuta. Sim. Porque escutar também é uma habilidade, é uma arte. É uma prática que tem que se treinar. E a gente treina o tempo inteiro. Só que se a gente está estressado, se a gente está angustiado... Ansioso. Qual é o espaço que eu dou? Como é que essa minha escuta ela se dá? Então, é importante também deixar... né, a criança, a adolescente falar, no cotidiano, inclusive. Muitas vezes a gente quer formalizar, não, agora é o momento da escuta. Só que às vezes é no carro, no caminho para a escola, Sim. é no café da manhã, é numa refeição que a gente está fazendo junto. Às vezes ele fala e aí já, tá bom, tchau, até mais tarde, a gente vou para aula agora, depois você fica assim... Uau, veio uma informação. O que foi isso? O que foi isso? Agora eu vou processar. E é interessante esse exercício também, de não ter a resposta pronta, sempre e na hora. Você falar assim, olha, eu tô percebendo que isso tá acontecendo, eu já entendi que você tá mais ansioso nesse período, tem alguma coisa que você tá sentindo, ou se perceba, faça uma leitura. E aí um pouco com os jovens, né, mais adolescentes. Faz uma leitura de como você está, se perceba no ambiente da sua sala de aula, com os seus colegas mais próximos, dentro de casa, e depois a gente volta a conversar sobre isso. Porque você dá a oportunidade dele fazer uma reflexão importante
para ter um pouco mais de informação e subsídios para essa conversa fluir. Porque aí você sai do lugar de faça isso, faça aquilo. Porque eu fazia assim e funcionava. Tá, é uma boa referência geralmente. Mas são outras experiências, são outros tempos, né? E outras formas de se relacionar que nós, como pais, não experimentamos. As nossas relações não tinham a tecnologia mediando e tornando infindável o contato e a conexão que se tava, né? Você tinha um problema na escola, você brigava na escola, você só ia ver no dia seguinte. Então você tinha um tempo de elaboração, um tempo de afastamento, um tempo de falar sobre aquilo com outras pessoas e buscar apoio ou referência ou qualquer coisa assim. Às vezes quando você encontrava aquilo já estava acomodado, já não tinha mais tanta força e tanto peso. Hoje o que a gente vê acontecendo é que não para, né? Eu saí da escola, mas eu continuo em contato numa rede social, continuo em contato num grupo de WhatsApp, eu continuo em contato em outros espaços que não o físico, em que eu também vou estar exposto. E aí como é que isso não dá tempo de elaborar? Não dá tempo de experimentar o afastamento, o respiro necessário para a análise acontecer da situação ou do que eu estou sentindo muitas vezes. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. E te acompanha, vai para sua casa. E aí, na hora que você está fazendo as refeições, você também está com um olho aqui numa tela, com a outra. Isso. Os tempos estão mais acelerados, né? Então, até a questão da resolução do conflito é como se a gente tivesse que resolver para ontem. Mas, calma, tem conflito que eu preciso elaborar. Tenho tempo de maturar e analisar o que de fato aconteceu. Sim. Separar o que aconteceu daquilo que eu estou interpretando. Então, existe esse tempo que na nossa sociedade hiperconectada, acelerada, muitas vezes é atropelado. Uhum. E aí é importante a gente resgatar esses espaços em que a gente tem, às vezes, zero telas, por exemplo, em que a gente tem olho no olho, Sim. em que a gente tem uma conversa em que não tem tantas informações ali conflitando e te chamando o tempo inteiro para a atenção. Sim. Então, também é um aprendizado, né, para a gente estar atento, o foco ali também, né, e abrir esse espaço para a gente elaborar. E dentro disso não ficar no ímpeto também de ter que resolver imediatamente uma situação que aconteceu, porque parece que como pais a gente está falhando, né? Eu dei escuta e agora eu tenho que dar uma solução imediata e rápida, e aí eu já me atropelo, eu já vou e me coloco num grupo e falo com um fulano, e aquilo já ganha uma proporção que você fala assim, caramba, o que fazer com tudo isso agora? Uhum. E a gente acaba atropelando os nossos filhos muitas vezes, os nossos alunos, nesse espaço que assim, não, mas não tá tão grande assim, é porque eu tô num momento do meu desenvolvimento em que eu tendo a exagerar um pouco mais o que eu tô sentindo e o impacto que aquilo me deu. Eu só quero desabafar, eu não quero uma solução mágica e imediata, eu quero um espaço de escuta. Exato. É isso. Eu quero alguém que me veja, eu quero alguém que me perceba. Sim. Para que eu possa elaborar também e acomodar um pouquinho o que eu estou sentindo, para poder identificar o que eu estou sentindo e aí toda a cadeia caminhar da ação mais ajustada, né? E nesse contexto, temos os adultos. Como a forma como nós pais lidamos com as nossas próprias emoções influencia diretamente os nossos filhos. Bom, aí começa que primeiro a gente não teve educação socioemocional. Acho que nenhum adulto que está escutando a gente teve educação socioemocional. Ou se teve, são pouquíssimas pessoas que experimentaram isso. Né? Na escola tenho certeza que não experimentou, que é muito recente. Então, é importante lembrar que a gente, quanto adulto responsável, né, nós somos os principais modelos dos nossos filhos, das crianças, adolescentes. E eles vão aprender muito mais pelo exemplo, pela prática. Né? A gente estava falando sobre isso antes. Exatamente, do que pelo que eles ouvem. Sim. Então, muitas vezes, a gente vai dizer para o filho ou para a filha assim,
tudo bem você sentir. Aquela famosa também do tudo bem você errar. Aí eu pergunto, mas e quando você erra? Tá tudo bem? Como é que você reage ao erro? Porque eu falo pro outro que tá tudo bem errar, mas quando eu erro ou quando eu vejo um erro, eu lido punindo, apontando o dedo. Então, Ou impulsivamente, ou com muita ansiedade com aquilo, ou não reconheço, tenho dificuldade de reconhecer e de falar assim, desculpa. Pedir desculpa, gente. E a questão da calma, né? Porque a gente está numa sociedade muito acelerada. Então, se eu digo pro meu filho ou pra minha filha, para manter a calma, mas aí, na hora de uma situação estressante, eu vou lá e grito, porque a gente também, né, ser humano, às vezes a gente eleva o nosso tom de voz. E aí, o que eu tô ensinando pra criança? Ela tá entendendo, absorvendo, que o grito é uma ferramenta de resolução de conflito. Sim. Porque resolveu. O pai e a mãe gritou, todo mundo prestou atenção, ficou quieto. E aí, quando o adulto, ele abre o espaço para demonstrar as suas vulnerabilidades, para mostrar que ele também erra, reconhecer o erro, o pedido de desculpas, por exemplo, que é algo que eu só fui escutar dos meus pais muito depois, achei que nunca ia escutar, inclusive. E eu consegui escutar, falei, nossa, que avanço, gente, né? Então, isso também é o que realmente educa. Por isso que o convite do LIVE é sempre para a comunidade como um todo. Porque não adianta eu falar para o aluno e criar as experiências ali para eles vivenciarem e aprenderem a lidar com as suas emoções, se em casa a gente também não está aberto para aprender a lidar com as nossas emoções. Se na escola, a equipe escolar, as professoras, a gestão também não está aberta para isso. Então, é um esforço coletivo. Sim. Enquanto comunidade, a gente está em constante processo de aprendizagem. E o programa traz dados preocupantes sobre a saúde emocional dos estudantes brasileiros, né? Como 1 em cada 3 relatando vontade de se machucar ou de autoextermínio, né? Ou qualquer coisa dentro desse leque que é bem delicado e abrangente. Na sua experiência com o LIVE, quais são os sinais mais comuns de desregulação emocional que aparecem dentro das escolas e como o programa ajuda a identificá-los, acolhê-los e, às vezes, a fazer o encaminhamento necessário? Necessário, né? Esse dado, a gente, cada vez que olha os dados, a gente fica um pouco mais assustado. Sim. Nas crescentes em termos de sofrimento psicossocial, emocional. E acho que um ponto que a gente traz, que está na atenção, nesse espaço seguro para escutar, no sentido de perceber o outro, é a gente perceber os padrões quando eles fogem. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma criança, uma adolescente que tem um determinado comportamento e, de repente, ele está apresentando um comportamento diferente. Não está muito dentro do padrão daquele adolescente. O que será que está acontecendo? E aí é que é o ponto de atenção, né, desse sinal, quando a gente vê o isolamento súbito. Então, de repente, a gente tinha ali, estava dentro do grupo, está se afastando cada vez mais. Uma queda brusca no rendimento escolar também é algo para a gente entender. Não quer dizer que a pessoa necessariamente está passando por um sofrimento, mas algo está acontecendo. É um sinal de alerta. Quando a gente vê uma irritabilidade excessiva ou um comportamento disruptivo, os próprios sintomas, né, os psicossociais, que às vezes quando está em época de prova, de avaliações, que é um tal de dar dor de barriga aqui, uma dor de cabeça ali, vai para a enfermaria, chama a mãe, chama pai. É importante porque o nosso corpo ele dá sinais o tempo inteiro. Sim. E aí, quando a gente cria esse espaço seguro para a gente falar, a criança ou o adolescente que está em sofrimento, ela não precisa passar por isso sozinha. Então, além dela ampliar o vocabulário dela, né, para fortalecer esse espaço, ela também aprende a reconhecer
que ela está, sim, sofrendo, que ela está frustrada. O que é isso que está aqui me consumindo e que eu não preciso passar por esse sofrimento, por essa dor sozinha. Tem alguém que me percebe, que me vê, que me enxerga como ser humano. E que me dá espaço de fala. Que me dá espaço não só da fala, mas de ser e de estar nesse mundo. Sim. Porque às vezes eu não quero nem falar. Às vezes eu só preciso da presença do outro. Sim. É um estar juntinho. A presença fortalece também. A presença, é você sentar do lado. Às vezes você nem abraça, mas só encosta aqui um ombro com ombro. Sim. Né? Já é uma forma de se regular. Sim. Né? Que é o toque físico, que acalma. Que é o estar junto. É o estar junto. E é muito comum quando os filhos entram na adolescência ou estão ali com os seus já 15, 16 anos, das famílias falarem assim, não, já sabe se resolver, já sabe, começa a dar muita liberdade, ou começa a já não acompanhar mais tanto, ou já acha que está bem autossuficiente porque é bem resolvido em muita coisa. E é a hora que a gente fala assim, não solta as mãos, não tá na hora desse afastamento acontecer. É o contrário. Por mais que eles criem muitas vezes uma barreira de que quero mais minha intimidade, quero mais meu espaço preservado, reservado, é a hora que a gente precisa criar mais conexão, tá mais presente do que nunca. E tudo aquilo que foi construído na infância e a gente consegue sedimentar bem, ele vai ser um excelente alicerce nessa fase. Mas são outras experiências que vão se vivendo. Então a gente costuma dizer muito na escola, assim, quando eles entram ali no ensino médio, não é hora de afastamento, é hora da presença da família ser muito constante e intensa nesse sentido. Não é fazer por eles, não é atravessá-los, não é isso. Mas acompanhar, mostrar que você está junto, supervisionar, orientar, discutir, saber o que ele pensa a respeito. E muitas vezes você, quando escuta um deles falando, você vê o nível de sensibilidade que eles têm e que eles trazem no diálogo com a gente, que é encantador de ouvir, assim. A desenvoltura, né? Nossa, a riqueza de informação, de repertório, de vocabulário, de saberes que você... Eu me encanto toda vez como coordenadora de ensino médio. Quando um adolescente senta ali, eu às vezes fico admirando de ver quantas pérolas se tem que precisam dessa lapidação para desabrochar, para brilhar, para seguir com toda essa potência que eles carregam, que muitas vezes eles tendem a esconder, a reprimir ali, não vai ser bem visto, ou não, eu tenho vergonha, ou receio do que o outro vai pensar, e eles são eles têm muita coisa para mostrar. Sim, e eles estão em fase de desenvolvimento ainda, né? Sim. Então, a gente que é adulto, a gente ainda precisa, né, de um outro adulto de ali, de um colo para regular a gente. Então, enquanto criança, adolescente, e aí tem as fases de transições, principalmente, né, é a gente se manter ali, porque a qualquer momento, se precisar, tem apoio. Isso. Tem rede de apoio, que muitas vezes eles se sentem tão sozinhos que no momento de dificuldades o sofrimento é ainda maior. Sim. Porque com quem que eu vou dividir isso? Esse sentimento de invisibilidade é muito danoso, né? Porque hoje você só existe se você estiver na internet. Uhum. Né? Se você estiver numa rede social, se você não tiver, como se você não existisse. Uhum. Então, como os outros te veem, ainda mais para um adolescente, ainda é muito significativo. E quando eles vão crescendo, muitas vezes a gente se distancia, ou eles se distanciam,
E aí fica numa distância em que às vezes a gente não consegue achar aquele fio que conduz e que liga, porque ainda que eu vá para longe, tem um fio ali ligando a gente, desse afeto, e que pode ser retornado a qualquer momento. Mas isso precisa ser não só no discurso, isso precisa ser na prática. Sim. Porque no discurso é tudo muito lindo. Sim. Né? Mas é na prática que a gente realmente vê eu posso contar mesmo? Que a gente sustenta. Você tá aqui mesmo, de verdade? Ou você tá no seu telefone, no seu trabalho, nas suas coisas? Porque a gente está no telefone, no trabalho. No telefone a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. São muitas abas abertas. Sim. Né? Então, quando é que a gente consegue parar e estar verdadeiramente presente com o outro? E a gente falou disso muito também no primeiro episódio sobre parentalidade, que muitas vezes a gente pensa assim, não, eu preciso ter tantas horas, tanto tempo, porque a rotina realmente é muito intensa. Mas aqueles 5 minutos de qualidade equivalem a muito. Tem muito mais horas com baixa qualidade de interação, de relação, de estar presente de fato. E estar ali junto, fazendo uma coisa que nem sempre era o que você gostaria, que é o que você mais gosta, mas para estar junto com o seu filho, para experimentar uma coisa do universo, do que ele tem de gostos pessoais e conhecer um pouco mais aquilo, para criar as conexões reais e favorecer a abertura para você também mostrar. A gente recentemente, pelo Dia das Mães agora, né, homenageando, como você viu lá na escola, a gente fez uma entrevista com as mães no Fundamental 2 e do ensino médio, que foi muito interessante, porque era um ponto de vista de quem é a minha mãe quando ela tinha a minha idade. Então, as perguntas eram assim, o que você já fez, como você reagia, qual era o seu gosto musical, se você já fez alguma coisa errada quando você tinha a minha idade, se os seus sonhos se concretizaram ou não, se as suas escolhas e expectativas que você tinha na minha idade permanecem, perpetuam ou mudaram. Conhecer. Porque hoje eles têm a referência da mãe atual. Mas como era essa mãe antes? E da mãe, né? Não da mãe pessoa. Isso, exatamente. Porque quem era a minha mãe quando não é a minha mãe? Quando ela não era a minha mãe, né? Quem é essa mulher, essa pessoa que está ali? Porque a gente ainda, nos papéis, né? Eu sou mãe, ou sou professora, eu sou... E às vezes a gente esquece, não, mas eu também sou um ser humano. Sim. Eu também sinto, eu também tenho expectativas, eu também me frustro, eu tenho sonhos. E aí, quem é essa pessoa que está ali? É importante a gente dar esse espaço para conhecer essa pessoa, que não é a mesma. Não, e foi muito interessante a fala dos meninos na escola. Nossa, eu adorei entrevistar minha mãe. Foi muito legal saber que a gente tem coisas em comum, que a gente tem semelhanças e gostos parecidos. Ou então, não, realmente é muito diferente do que eu sou, do que eu gosto, mas a gente tem afinidades outras. E às vezes abrindo possibilidade disso acontecer via uma simples instrumento pedagógico que foi uma entrevista. E muitas mães também que se posicionaram e agradeceram a experiência de falar assim, foi um momento muito gostoso de poder conversar sobre isso com meu filho e muito interessante. Eu participei, a minha filha também me entrevistou e no final ela falou assim, nossa, mas a gente tem muita coisa em comum. Eu já sabia que a gente tinha coisas que gostava junto, mas tem muita coisa em comum e achando aquilo o máximo. E óbvio, a gente fica orgulhoso, fica tentado ali de se ver nos filhos, porque a gente faz muito esse movimento, né? O espelho não é só deles pra gente, é da gente com eles também. Sim. A gente se espelha o tempo inteiro. O tempo inteiro. E dentro dessa questão, né, criando espaço de escuta, de acolhimento, a gente precisa de algumas estratégias práticas aí para os nossos ouvintes poderem também se imbuir de repertórios como pais e mães. O que eles mais querem saber de modo geral? Crianças pequenas, pensando ali em educação infantil. Que estratégias funcionam quando essa emoção transborda numa birra, num choro intenso, numa frustração por não conseguir algo? Que estratégias ou dicas a gente pode dar
para os pais lidarem com situações desse tipo? É bom que começar com a educação infantil, porque lá na infância é importante a gente lembrar que a criança ela ainda não possui todos os recursos internos, né, suficientes para se autorregular sozinha. Que a gente fala de estratégia de regulação emocional, existe a autorregulação e a corregulação. E muitas vezes a gente espera de uma criança um comportamento que ela, cognitivamente, dentro do tempo dela de desenvolvimento, né, o cérebro dela ainda não está preparado para dar esse tipo de resposta. Então, às vezes, nem a gente adulto responderia com essa maturidade, com esse equilíbrio todo. Sim. Então, se a criança ela não tem a capacidade de se autorregular sozinha, ela depende de um adulto para essa corregulação. Então, a importância de um adulto, um responsável ali, né, para dar o apoio, o suporte emocional para essa criança poder sentir aquilo com segurança. Então, nessa fase, né, o que acontece é essa corregulação, né? E aí, por isso que o primeiro passo não é o fazer parar. Porque já viu quando uma criança, ela cai e de repente todo mundo olha e é instintivo aquele assim... Aquele respiro assim, vai chorar, não vai chorar. E aí a gente fica em estado de alerta para falar do já passou, não foi nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, gente, se chorar, chorou. Acolhe. Eu não tenho como tirar a dor da criança, mas eu posso oferecer a minha presença segura. O colo, né? O carinho, precisa dar beijinho. Por quê? Né? Essa criança, dentro desse espaço, ela está entendendo o que é permitido, o que não é, o que pode, o que não pode. Machucou, tá doendo? Se alguém diz para mim que tá doendo, é porque provavelmente está, né? Por que será que a gente duvida tanto? E a dor é tão subjetiva. Não tem como, né? Eu gosto de lembrar que um leve parênteses, porque quando a gente vai no hospital, numa emergência, geralmente perguntam... Qual o nível da sua dor? Qual o nível da sua dor? E essa é uma pergunta que não tem como você olhar para o lado, não tem pai, não tem mãe, não tem cônjuge que responda por você. Sim. Porque só você sabe a intensidade, o tamanho daquilo que você está sentindo. Então, se alguém diz para mim que doeu, que está sentindo dor, ou que está sentindo triste, ou que está se sentindo frustrada, é porque provavelmente ela está. E talvez seja muito difícil ela ter conseguido chegar nesse lugar de nomear a emoção. E aí entra na estratégia. Uma das estratégias é aprender a nomear aquilo que a gente sente. Por isso que a gente começa com as emoções básicas, né? Porque é elementar. Então, a criança ela ainda não consegue transitar tanto entre a frustração e a raiva. Mas a raiva ela é comum. Né? E para quem viu Divertidamente, então, agora ficou mais fácil. Porque você vê... É muito ilustrativo, né? A personificação da raiva, da alegria, né? No corpo, no movimento. Então, isso ajuda muito. Né? Então, quando o adulto, que é o responsável pela corregulação dessa criança, aprende a colocar em palavras o que está sentindo... Por isso que é importante a gente se educar enquanto adulto para essa questão, porque a gente ajuda a criança a dar os nomes para aquilo que ela está sentindo. Um outro ponto que a gente, né, falou também da presença, né, a voz calma e suave, por exemplo, que vai ali baixando, diminuindo o tom, e muitas vezes é o que faz a criança... acomodar, né? Se parou, sentiu, olhou para o lado, não, tá tudo bem, né? Ou ainda não tá, não. Né? Então, ela vai aprender, muitas vezes, pela imitação. Então, o próprio respirar. Gente, como é fantástico aprender a respirar. Nossa, muito. A gente eu ainda estou em processo, porque existem muitas formas de respirar. Sim. E quando a gente respira junto com a criança,
É muito educativo para os dois. É educativo para os dois, porque a gente aprende a entrar numa mesma respiração. E a gente sintoniza uma respiração. Então, em alguns momentos, eu vou precisar contar, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou precisar fazer, né? Puxa o ar, segura 2, solta. Tem várias possibilidades de fazer esse tipo de respiração. No próprio material, a gente dá algumas sugestões, inclusive. Tem lá a respiração do arco-íris, a quadrática, a da cobrinha, né? E essa é uma estratégia que a gente usa muito na escola. Vamos primeiro respirar. Respira. Né? Que às vezes eles chegam muito agitados, que eles querem contar o que aconteceu, assim, bola. Respira. Agora, cada um né? Não no mesmo momento, cada um com seu momento de fala. Vamos escutar. É importante, falei, né, do validar os nossos sentimentos. E algo imprescindível, não é só para a educação infantil, mas muito para as crianças, é manter uma rotina e dar o tempo para a previsibilidade, a antecipação. Para quem é da educação, isso parece óbvio. Né? A gente trabalha com a rotina, a plaquinha de rotina, o planejamento. O próprio livro tem as plaquinhas de rotina para ajudar. E como faz diferença a criança quando ela sabe o que vai acontecer? Então, é claro que a nossa vida ela pode ser um carrossel de emoções, mas algumas coisas já estão previstas. Então, quando eu antecipo que a gente vai ao mercado, vai ter isso, isso e isso, né? Eu estou ali ajudando a criança a elaborar, antecipar, para o que vai vir, organizar o pensamento e as emoções. Por isso que a rotina, o hábito é tão importante. E por isso que quando tem um feriado, que vai para as férias, que desregula a rotina, a gente vê efeitos imediatos na escola. A readaptação. E em casa também. Sim. Que é a readaptação perfeita. Que você, não, mas eles estavam tão bem. E aí, de repente, mudou a rotina. Desregulou o sono, o horário de comer. Isso tudo vai interferir. Então, muitas vezes, a gente fala da birra, às vezes como a criança está me manipulando, está querendo... Gente, a criança, às vezes, ela só está sem recurso para lidar com aquela espera, com aquela frustração, com o excesso de estímulos que a gente tem. E aí ela extravasa. Ela vai extravasar. E aí, quando o adulto ele vai olhar para além do comportamento, aí sim a gente começa a educar o socioemocionalmente. Quando a criança cresce um pouquinho mais, já estamos ali pensando em Fundamental 1, crianças de 7 a 11 anos, né? Que já sabem um pouquinho mais sobre si, já têm um repertório mais estabelecido, mas ainda estão aprendendo a lidar com comparação, pressão, conflitos. Como os pais podem ajudar nesse momento? Bom, aí é que a gente já começa a ter um cérebro um pouco mais habilitado para a autorregulação. Tá? Por isso que, inclusive, no LIVE, a gente só fala de autorregulação, de regulação emocional, a partir dos anos iniciais. Então, quando a gente começa a desenvolver essa autorregulação, né, ainda assim, a gente precisa da presença segura de adultos. Porque nessa fase, a gente vai ter as comparações, o medo de errar. Aí começa já. Às vezes um pouquinho antes, mas a gente consegue ver mais latente, né? Essa necessidade dos grupos, do pertencimento, os conflitos sociais, a pressão pelo desempenho também, porque muda a fase, a escola já tem outros tipos de avaliação, outras formas, né, deles viverem ali dentro da escola. E aí, muitas vezes, essa emoção, ela vai aparecer, que a gente fala da forma indireta, né? Vai vir uma irritação, uma procrastinação, vai vir uma resistência, às vezes, aí para a escola, né? Ou aquela sensibilidade, né, que começa a ficar mais excessiva.
E aí, o que a gente pode fazer? A gente já falou de criar o espaço seguro de fala e de escuta, de abrir mão da necessidade de ter que resolver tudo imediatamente. Ou por eles. Exato, né? Então, às vezes, a criança ela não precisa da resolução rápida, ela precisa sentir que ela foi compreendida, que ela foi escutada. Tem um termo também que está nesse livro do Permissão para Sentir, do Mark Brackett, que ele chama de granularidade emocional, né? Que em vez da gente parar no eu tô mal, né, é ajudar a gente a diferenciar dentro, né, das emoções, os sentimentos, dessa granularidade, dessa régua que a gente vai. Então, entre estar triste, frustrado, decepcionado, com vergonha, percebem que elas podem até ter uma raiz parecida, mas são sentimentos totalmente diferentes. Então, a gente precisa exercitar, por isso que é o vocabulário emocional, né, ampliado, porque aí a gente vai nessas sutilezas, né? Quanto mais precisão a gente tem para nomear aquilo que a gente sente, maior vai ser a nossa capacidade de regular essa emoção. Sim. E aí a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de sair do tá tudo bem, do eu tô bem e eu tô mal. Dos opostos só. Ou do básico, do elementar, da emoção. E aí a gente tem um outro ponto que ajuda muito também as crianças, mas não é só criança não, que a gente chama do reenquadramento cognitivo. Tudo que eu tô falando aqui não é só para criança, não é só para adolescente não, tá? Quem é adulto que tá escutando, pega para você também. A gente chama do reenquadramento cognitivo. Sabe aquelas longas conversas que a gente tem no chuveiro com a gente mesmo, depois que já aconteceu a situação? É mais ou menos isso, o reenquadramento cognitivo. É a gente poder olhar para a situação de fora. E é tão interessante, porque de fora a gente tem todas as respostas, né? Sim. Porque a gente tem o tempo para elaborar. Que na hora ali, muitas vezes eu não tenho. Então, né, quando isso vai ajudar, né, a criança a perceber que nem sempre a primeira interpretação que ela teve é de fato aquilo que aconteceu. E isso é muito importante. Senão a gente acaba endossando e atropelando um pouco as coisas, porque foi uma interpretação, uma possível interpretação de algo que aconteceu. Mas esse mesmo algo pode ser interpretado de outra forma. E aí, muitas vezes, a gente acaba criando um conflito na cabeça deles que talvez nem tivesse existido. Justamente. E aí que é interessante, porque a interpretação ela é altamente subjetiva. Sim. Eu estou interpretando, né, no ponto de vista da minha vista. Né? E aí a minha história de vida é diferente do meu colega. Então, se aconteceu alguma situação em que eu senti que eu fui excluído, será que o meu amigo realmente quis me excluir? Ou pode ter acontecido outra coisa e aí essa outra coisa me fez sentir excluída? Sim. Porque quando eu digo eu me senti excluído e eu digo você me excluiu, a gente tem uma diferença gritante. Sim. Eu tô falando de mim. Minha percepção, minha interpretação, meus sentimentos diante de algo que aconteceu. Agora, quando eu jogo a responsabilidade para o outro... Daquilo que eu senti, eu estou transferindo uma responsabilidade que talvez nem seja do outro. Né? E isso quem ajuda muito a gente a entender é o princípio da comunicação não violenta. Sim. Eu até trouxe um dos livros da Elisama Santos, para quem quiser conhecer. Elisama Santos é uma pessoa que eu super recomendo. A bibliografia dela é maravilhosa e ela é brasileira. Então, ela fala como a gente. Né? Então, a gente eu trouxe aqui um deles, que é o Vamos Conversar, que a Elisama é extremamente didática. Então, a gente aprende a entender e separar o que aconteceu, o que eu interpretei, o que eu senti, o que eu preciso, que é necessidade, para então eu comunicar e trazer para o outro. Seja uma pergunta, seja uma elaboração. E aí tem um ponto também que eu acho que é o suprassumo da estratégia de regulação emocional, que é o que se chama de metamomento. A galera que estuda
neurociência, adora falar disso também. O próprio Brackett fala disso no livro, que é esse espaço, né, entre o sentir e o agir, mas enquanto ele está acontecendo. Não é o depois lá no chuveiro ou no espelho que a gente está tendo a conversa com a gente mesmo, não. Sabe quando a gente está vendo um filme e de repente tem uma quebra, né, da quarta parede, que a gente chega e tem uma conversa com um telespectador, mas ali está tudo acontecendo ao mesmo tempo e de repente, num segundo, volta a cena? O metamomento é mais ou menos isso. Enquanto está acontecendo, eu consegui elaborar, entender, nomear, elaborar uma resposta condizente com um tipo de comportamento que eu realmente gostaria de ter. Por isso que eu falo que é o suprassumo, porque assim, é o meu sonho de consumo conseguir fazer metamomentos, né, diários e constantes. Sim. Mas entendem que ainda é um processo, a gente começa elaborando depois do que aconteceu. Sim. E aí, aos poucos, a gente vai adquirindo repertório para esse tempo da elaboração ser cada vez mais curto. Porque, às vezes, a gente está elaborando uma situação, gente, no espelho, que aconteceu anos atrás. E aí, a gente está demorando anos para elaborar aquilo. Então, o metamomento ele vai convidar a gente para diminuir esse intervalo. E com exercício constante é possível. Mas com prática, a gente vai diminuindo esse espaço, né? E o outro ponto que acho que também é muito importante é da gente valorizar o esforço e o processo. Eu não sei o quanto o outro está se esforçando para conseguir responder de forma menos violenta, responder de forma mais cordial. Né? Então, às vezes, a gente fica tão focado no resultado que a gente espera de um comportamento lindo, maravilhoso, e esquece do esforço que aquela criança, aquele adulto está fazendo para regular-se e trazer uma resposta um pouco mais adequada ao contexto. Sim. Por isso que é importante da gente valorizar as pequenas vitórias. A gente estava falando das pequenas conquistas. Mais cedo a gente estava conversando sobre isso, porque as pequenas conquistas disso. Nossa, você reparou que se fosse a semana passada, eu teria revidado? Eu teria dado uma resposta mais ácida? E isso é muito importante de valorizar. Nossa, que legal! Que interessante. Viu como você está se regulando? Viu como a gente está aqui aprendendo? Porque a gente vai escorregar, gente. A gente vai errar ainda. Mas o processo para chegar nos acertos, ele precisa ser valorizado, né? Sim, reconhecido. E aí as crianças, elas vão se regular também, né? Elas aprendem a se regular observando adultos regulados. Sim. E aí a gente entra, né? Mas quantos adultos estão desregulados com frequência, né? Então, clima emocional em casa vai ensinar tanto quanto, ou às vezes até mais, do que uma conversa. Sim. E é interessante ver dentro dessa fala, assim, que não importa muito a idade, o processo é muito parecido. O que você vai encontrar de dificuldade ou de diferença é a intensidade daquela emoção naquela faixa etária, que na outra já elaborou aquilo, então é outra emoção e assim sucessivamente, né? Caminhando aqui nas nossas perguntas, a gente entra na última etapa aí, que seria a adolescência, que geralmente traz conversas mais, foi bom, tá ótimo, né? O monossilábico, que não nos dá muita referência e muita informação extraída, né, do que ele está falando. E como ajudar o adolescente a regular as emoções sem invadir o espaço dele, mas também sem perder a conexão. Perfeito. A adolescência, ela é essa fase de intenso tudo, né? Tudo. Intensas transformações. Bom e ruim, né? Tudo é intenso. Intensas transformações emocionais, as transformações físicas, sociais. E o cérebro emocional, ele está extremamente ativo. Então, aquela área do planejamento, do controle, ainda está amadurecendo.
E essa intensidade emocional, que é importante a gente reconhecer, não é drama, é desenvolvimento. Sim, por favor. Faz parte do processo de desenvolvimento dessa fase. E às vezes a gente fala, ai, mas que dramático, mas que... Gente, faz parte, a gente passou por isso também. Né? E aí existe aquele paradoxo, né, do adolescente, que ele quer ter mais autonomia, quer ser independente, mas ele ainda precisa profundamente do vínculo e da segurança emocional. Porque ainda não tem a maturidade necessária. Não tem. E aí, como que a gente, adulto, responsável, pode auxiliar? Primeiro é o trocar o controle pela conexão. Porque é um pouco desafiador também quando os pais começam a perceber que aquele jovem não é mais uma criança. Porque a criança a gente ainda tenta controlar, né? Mas conforme eles vão avançando em idade, a gente vai começando a ver que isso daqui não tem mais controle, não. Então, por que não se conectar mais? Né? Então, quanto mais o adolescente ele se sente, por exemplo, julgado ou interrogado, ele vai se fechar. Então, é a partir dos interesses deles, é de descobrir que jovem é esse que está se apresentando. Sim. Porque vai mudar de fase, vai mudar de interesse. É estar disponível, e um disponível sem pressionar. Porque às vezes a gente chega para conversar e fala, tô disponível. Quer falar alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aí? E a gente fica lá querendo uma resposta. Extraindo tudo. Uma pressão pra... Mas eu não queria falar nada agora, não. Fica até um jeito, assim, constrangedor mesmo, Sim. né? E às vezes, como eu falei, o melhor diálogo, ele tá ali no dia a dia, no cotidiano. Né? Mas é claro, a gente pode fazer perguntas abertas. E é um ponto também interessante, né? Do respeito ao tempo emocional. Isso para criança e para adolescente. Então, nem sempre, no auge daquela situação, esse jovem ele vai conseguir elaborar e falar daquilo que ele sentiu. Então, a gente precisa dar o tempo dele entender o que aconteceu, dele elaborar aquilo, para buscar as palavras, para falar em voz alta e se escutar. Porque quando a gente se escuta, a gente fala assim, acho que não era bem por aí não, né? Porque na minha mente, parecia tudo tá tão redondinho. Mas aí quando a gente se escuta, a gente fala, mas tá confuso. E não era isso não. Pera, deixa eu voltar. Então na minha cabeça tava de um jeito. Agora que você falou, parece esquisito. Agora que você escutou o outro falando do que você disse pra ele. Né? Então, antes também da gente buscar as orientações, porque né, o adulto sabe, tem vivência, valida primeiro. Será que é isso mesmo que está sentindo? Porque às vezes traz uma situação que eu sentiria de uma forma, mas a outra pessoa é outra. Sente diferente, interpreta diferente. Então vamos, né, entender o que aconteceu. Né? Se isso está sendo difícil para você, em que aspecto? Né? E as estratégias, né, concretas de autorregulação também são muito importantes, porque o corpo ele fala. Sim. Então a gente falou da respiração, por exemplo, mas a atividade física é extremamente reguladora. Opa! Quando a gente fala da música, da escrita, da arte, dos prazeres, das pausas digitais. Sim. E até mesmo do sono. Sim. Um sono adequado, porque a gente fala muito do sono da criança. Mas no adolescente isso tem um impacto. O sono é fundamental para o crescimento, Sim. para a aprendizagem, para a fixação de conteúdo, para a memória. Então, isso é uma estratégia de regulação. Sim. Porque uma pessoa com privação de sono, ela não responde adequadamente aos contextos. Claro. É visível. Então, lembrar dessas... De incluir nessa rotina. De incluir na rotina. É um momento de ter rotina ainda. Sim. Para você pode até mudar o funcionamento familiar, a rotina familiar, mas é fundamental, porque tem uma intensidade hormonal nesse corpo que é muito maior do que ele consegue
controlar. E, ao mesmo tempo, uma atividade física canaliza uma emoção, canaliza uma reação que eu teria ou extravasa um pouco aquilo que guarda muito, ajuda a regular, né? Endorfina é muito importante. E tem os tipos de atividades, né? Quando a gente pensa, assim, na caminhada, que ajuda, né, na questão do pensamento, ou numa atividade de alto impacto, que às vezes a gente tá ali com muita raiva, com muita energia, que precisa ser colocada para fora, e como eu não posso bater no meu colega, né? Então é melhor que eu pegue um peso, ou que, né, numa luta, numa arte marcial, por exemplo. E mais do que isso… Uma atividade coletiva. Eu ia falar justamente disso, porque as atividades físicas, elas também podem ser coletivas. E as atividades coletivas, elas ajudam a gente em algumas habilidades socioemocionais. Sim. Então, porque tem regra, eu não tô sozinho, tem um time. Às vezes tem o ganhar ou perder, então eu vou ter que lidar com a frustração. E ajuda a gente nessa dinâmica a aprender estratégias de regulação. E corregulação. Porque muitas vezes é o time que me ajuda a passar por aquela emoção. Né? É o time que me sustenta quando eu acho que eu tô fazendo errado, ou que o time perdeu e aí foi minha culpa. Sim. E a gente se abraça. Então, esse grupo dessa atividade coletiva, ele também sustenta, é um apoio emocional. E conecta, né? Conecta. A gente vê muito em atletas o comentário, assim, de que quando a torcida tá junto, parece mais um jogador em campo. E é esse o efeito. Gente, o efeito que é estar num estádio… Sim. Ouvindo a torcida gritando… A energia que aquilo tem, que mobiliza a gente. É indescritível. Eu não sei descrever. Arrepia. Arrepia. Eu fico arrepiada até aqui falando. E é muito interessante esse ponto que você levantou dentro da adolescência. É muito comum a gente ficar mais preocupado com horários e rotinas na infância, com as crianças menores, e deixar mais um gerenciamento do próprio adolescente da sua rotina. E aí tem as coisas mais tóxicas, como você falou. Excesso, muitas vezes, de tela. A gente recomenda, assim, que não tenha o computador dentro do quarto, se possível. Que o telefone não seja a última e a primeira coisa do dia a ter o contato. Pelas sinapses neurológicas mesmo, pelo impacto visoneurológico que vai trazer para esse cérebro que ainda está em desenvolvimento, e o quanto que isso reflete em todo o dia. É muito comum, você falou aí também da pessoa que não dorme. A gente vive um eterno cansaço quando a gente não descansa o suficiente. Fica mais irritadiço, fica mais desagradável estar junto, porque aquela pessoa fica chata, vamos colocar aqui entre aspas essa palavra, mas você não está no seu equilíbrio. Então você não vai extravasar aquilo que você tem de melhor. E aí a gente vê uma série de um efeito cascata acontecendo daquele adolescente que não dorme direito, que não tem uma atividade física ou um hobby, que também é importante. Uma atividade artística, uma atividade como a dança, a música, o teatro, ou às vezes um estar em contato com um grupo outro que não necessariamente fazendo o esporte ou estando na escola, mas eu tenho um grupo de referência. Sim. Que a gente está junto, fazendo coisas que a gente gosta junto. Então é importante encontrar e estar em conexão com hobbies e atividades que dão prazer para o adolescente. Não pode ser só prazer, não pode ser só obrigação. Tem que ter um equilíbrio dos dois. Porque é isso que vai gerenciando a gente na vida adulta também. A gente tem que encontrar na nossa rotina espaços para isso tudo. Sim. E quando a gente estabelece isso já na adolescência, se procrastina menos quando você vira adulto. Você encontra um caminho mais fácil de encaixar isso dentro da rotina do adulto. Sim. Porque é muito comum a gente ter tempos muito apertados. E as crianças e adolescentes estão com rotinas também assim.
muito apertadas. Então, eu tenho 15 minutos aqui, 30 minutos ali, e aí vai encaixando aquele quebra-cabeça que você fala assim, como não ficar cansado? É exaustiva É, essa rotina, porque não é nem rotina, é agenda, né? é a agenda. Então, a criança, desde muito cedo, tem uma agenda como se fosse um mini executivo. Sim. E aí, não tem o tempo da pausa que você está trazendo. Eu estou lembrando aqui que a gente teve um momento com o Alexandre Coimbra, que é nosso parceiro, né, no Live. Para quem quiser escutar um pouco do Alexandre, tem o videocast, o podcast do Live, Sinto Que Lá Vem História. Que é excelente, por sinal. E ele também, como né, também um sotaque mineiro, em que ele fez esse convite para os professores, estava no momento formativo de professores. E ele estava falando da agenda. Ele falou, a sua agenda se assemelha mais a qual diagrama? Aí ele mostrou 2 imagens. Uma que era uma sequência de blocos fechados na agenda e outro com blocos um pouco mais espaçados e ali, entre uma reunião e outra, blocado como momento de respiro. De pausa. Porque às vezes a gente fala tanto que eu estou na correria, tô no corre. Tá, mas em que momento a gente para de correr? Em que momento que a gente senta? Cadê o ócio que é tão importante? Ele é necessário. E às vezes a gente não dá o tempo, né, para outra pessoa viver. Sem que tenha utilidade naquilo, sem que eu vá monetizar essa atividade, sem que eu vá transformar aquilo em um grande aprendizado, em um textão no LinkedIn, por exemplo. Né? Então, é importante a gente aprender, dentro das rotinas que a gente tem, a dar os espaços para o nada. E o nada, ele é fundamental para a gente se regular também. Sim. Elaborar. Aqui a gente já tem mais de 1 hora. E eu acho que os próximos blocos, eles repetem, são um coisas pouco. Que vocês já falaram. Eu estava percebendo isso aqui nas perguntas. Então, acho que a gente pode já começar o encerramento, assim. Sim. Tá? E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Tá bom, tranquilo. Eu acho que a gente construiu uma conversa muito bacana até agora. É um dos episódios que, se deixar, a gente fica aqui um tempão ainda conversando. Eu queria saber, assim, que recado final você quer trazer para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente até agora, a respeito desse nosso bate-papo. Bom, a gente falou de tanta coisa importante aqui, né? Sim. Sobre a regulação, da importância da gente, enquanto adulto ali, né? Estar atento e ativo. E aí existe um ponto que eu acho que é importante, é da gente naturalizar no nosso cotidiano falar sobre as emoções. Sim. Porque em muitos contextos familiares, essa ainda não é uma conversa possível de se existir. Então, a gente abre esse caminho dentro da escola, que é um espaço de educação primário. A gente, né, tem como função, a gente como educador está dentro, né, isso faz parte da nossa missão, visão e valores. E aí a gente começar a naturalizar esse tipo de conversa para que no dia a dia eu amplie esse repertório, eu enquanto adulto, junto com essa criança, com esse adolescente, e a gente abra espaços e caminhos para uma conversa, de fato, sobre qualquer temática que possa se apresentar. Então, quando a gente naturaliza, né, que a gente sente, que a gente erra, né, eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de regulação emocional, a gente não está falando de perfeição emocional. Sim. Porque não existem famílias perfeitas, não existem pessoas emocionalmente equilibradas o tempo todo. Então, por isso que o objetivo, quando a gente fala de regulação emocional, de inteligência emocional também, né? O objetivo não é eliminar as emoções que são mais ou menos agradáveis ou mais ou menos difíceis de lidar, mas é desenvolver justamente os recursos para a gente lidar com elas de forma mais consciente, de forma mais saudável e humana. Para ficar leve.
para ficar leve, para lembrar também, né? Porque sentir, gente, sentir faz parte da nossa experiência. Sim. A gente está vivo, né? Como todo ser humano, a gente sente, a gente transborda emoção e tá tudo bem transbordar, né? E o que transforma a nossa vida é justamente o que a gente aprende a fazer com aquilo tudo que a gente sente o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, eu queria, assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa conversa gostosa. Ah, que bom que Infelizmente, você gostou. a gente já está, né, terminando, mas vou deixar também algumas indicações. Por favor. Porque eu já citei o Mark Brackett com o livro Permissão para Sentir. Eu falei da Elisama Santos. Elisama Santos, toda a coletânea dela é maravilhosa. Eu falei do Vamos Conversar, mas para quem tem interesse em pensar nessa educação mais pensada para comunicação não violenta, ela também tem Educação Não Violenta. Legal. E Por que Gritamos? Né? São esses 3, assim, que conversam muito. E para quem, né, para os adultos, né, que também querem pensar assim, como é que eu posso aproveitar nessa regulação emocional para o meu dia a dia, no mercado de trabalho, para quem é líder, tem também um outro livro que é Agilidade Emocional, que é da Susan David. Então, também são alguns dos conteúdos que a gente indica. Fora o videocast Sinto Que Lá Vem História. Sim. Né? E ali também é interessante que vocês podem pegar no YouTube ou mesmo também no Spotify e pelos assuntos de mais interesse. Porque aqui a gente esbarrou em alguns desses assuntos. A própria Elisama Santos, ela já esteve com a gente. Já foi entrevistada. Ela fala de conversas corajosas. A gente já teve também conversas com profissionais que falam de parentalidade. Então, a própria Psimama, que é a Nanda Perim, sobre limite, Sim. sobre educação permissiva e autoritária. Legal. Então, a gente tem vários desses conteúdos que já estão disponíveis. E vocês podem assistir numa ida, né, no carro, enquanto tá lavando a louça. Para quem é mais visual, a 2ª temporada virou videocast, então a gente realmente vê as pessoas, você vê o rostinho, o jeitinho, os trejeitos de cada um, que aqui, infelizmente, vocês não estão vendo. Ou felizmente, não sei. Então, a gente tem aí, né, várias possibilidades de continuar essa conversa. Legal. Eu encerro também falando um pouco, retomando um pouco uma fala nossa. Para cuidar dos filhos, cuidar das nossas relações, é preciso um autocuidado. E entender que tudo isso que a gente deu de dicas de como fazer com os filhos, a gente também pode aplicar com a gente. Cuidando da nossa saúde mental, física, para que a gente possa estar menos conectado com obrigações e com mais conexões humanas, que a gente possa se cuidar para estar bem e mais equilibrado possível para enfrentar os desafios da maternidade, da paternidade, do estar em família e gerenciar isso tudo. Então, se nutrir de referências são muito importantes e também desse olhar para si. Agradeço muito, Beatriz, a sua presença. Foi uma conversa muito rica, muito prática. Tenho certeza que muitas famílias vão se identificar e querem experimentar essas estratégias em casa. Para as famílias, eu convido que, se esse episódio fez sentido, compartilhem com os outros pais. E agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, deixar sua avaliação, comentários, sugestões de temas. E se quiserem saber mais sobre o INDE, nos sigam no Instagram, @Colégio INDE, ou agendem uma visita. Até o próximo episódio.